Gente, olha aqui, nosso casaquinho todo pronto, né? Nós fizemos o outro lado exatamente igual, com as mesmas diminuições, tá? Presta atenção, vai contando os bloquinhos, né? Pra ver se a gente tá fazendo o mesmo número aqui. Conta no que a gente fez aqui pra ver se a gente fez os aumentos, né? No mesmo lugar. E não tem problema que ele não fica lindo assim, mas na hora que a gente fizer a barrinha em todo o contorno, ele vai ficar perfeito, tá? Então, tá tudo igualzinho, né? Não esquece, uma coisa que a gente costuma esquecer, eu tô falando dos meus defeitos, tá? Chego aqui, ai, tô tão empolgada, continuo fazendo a barrinha. Quando eu percebo, tô aqui, esqueci de trocar a agulha. Então, não esquecer de trocar a agulha aqui na barrinha e pra agulha menor, tá bom? Pra ela ficar perfeitinha, bonitinha e unida assim. Agora que ele já tá prontinho, nós vamos unir as laterais. A moça do vídeo original, ela faz blocking dessa peça, que eu recomendo, é um trabalhinho a mais, né, que você vai ter. Então, é umedecer toda a peça, deixar bem úmido, seca, torce com uma toalha e aí estica em algum lugar que tenha, de preferência, ela usa um piso emborrachado, daqueles de placas, né? E ela abre ele inteirinho e coloca alfinetes e vai medindo. Faz a mesma medida aqui, ele já tem a mesma medida, né? Mas ela deixa exatamente igual, ele todo aberto e deixa todo aberto retinho, esticado, para ele ficar esticadinho. O meu, o que eu fiz? Fiz uma coisa mais rápida. No meu anterior que eu fiz o blocking. Nesse eu não achei necessidade. Então, eu só passei um álcool com amaciante, né? Espirrei e passei o ferro de passar roupa e deixei ele certinho, tá bom? Agora, a gente precisa escolher o lado, né? O lado direito, o correto é deixar o lado direito para dentro e a gente fazer a nossa emenda pelo lado esquerdo, né? Pelo lado contrário, né? Pelo verso do nosso trabalho. Mas tem gente que gosta mais do verso, tá? Então, você escolhe o lado que você quer fazer, procura aí o seu lado, o verso e o reverso, né? E é assim que a gente vai fazer a nossa costura. Nós vamos usar, lembra que a gente deixou um fiozinho aqui? Tem um outro fiozinho aqui, né? Cadê o meu? Tá aqui. Né? A gente deixou o fiozinho sobrando, então é com este fiozinho que a gente vai fazer a nossa emenda, tá bom? Então, vamos lá. Então, tá. Como é que a gente vai fazer a nossa união? Estamos aqui com a nossa agulha, né, de tapeçaria, o nosso fio que tá saindo aqui do cantinho, né, da nossa barrinha. E a gente vai pegar, nele mesmo volta, né, voltamos aqui, ele tá saindo daqui, eu vou voltar nesse pontinho aqui e vou pegar o pontinho do outro lado. É o ponto inteiro, tá? Bem simples, né? Na segunda, ó, olha aqui, nós vamos pegar o ponto inteiro aqui e o ponto inteiro do outro lado, tá bom? Vão ficar as 4 perninhas. Vai pro próximo. Bem simples. Sempre tentando casar, né, o desenho. Meu Deus, tem um fio de cabelo aqui. Gente, eu queria contar uma história. Minha avó, quando mexia com linha branca, minha avó lavava as mãos. Minha avó passava um talco na mão. Eu fico fazendo, às vezes, assim, na correria para gravar. Fico pensando que ela deve dar voltinha no caixão de ver a minha peça, que vai ficando encardida com o passar do tempo, né? Às vezes eu tento caprichar, mas na maioria das vezes é na correria mesmo.
Então, assim a gente vai fazendo a nossa emendinha, tá bom? Cheguei aqui na minha parte trabalhada, a mesma coisa, o mesmo cuidado que você tem que ter de estar sempre checando que nós estamos fazendo os quadradinhos casadinhos, tá bom? Preste bem atenção nessa parte aqui, porque os fiozinhos, os bloquinhos tem que estar casadinhos, tá bom? Vai encontrando aí o melhor lugar para você inserir a agulha de um lado e do outro. Nessa parte, ele é menos claro, né? Menos óbvio onde a gente vai colocar a linha, mas o importante é que a gente... chegou aqui? Peraí. Olha lá e vê se tá casadinho, o meinho com o meinho, o espaço aberto com o espaço aberto, pra chegar lá em cima e a gente não tá, tipo, torto. O blocking ajuda nisso, né? Deve ficar mais fácil. Mas, gente, é muito simples fazer o fechamento dela inteirinha, tá bom? Vai fechando assim, chega aqui na cava, cava com cava, tá bom? Até o final da manga. E fazer a mesma coisa do outro lado, tá bom? Então, alguém me perguntou assim, é necessário, é essencial fazer o blocking? Bom, eu vou falar a minha opinião, tá? Em alguns casos, como por exemplo, quando a gente faz quadradinho, né, aqueles quadradinhos, eu acho imprescindível. Porque para os quadradinhos ficarem bem retinhos um com o outro, bem alinhadinhos, né? O trabalho fica muito diferente. Agora, no caso desta blusa, como eu disse, né? A minha primeira eu fiz, ó, cheguei na minha cava aqui, tá? Então, continuamos aqui, tendo a certeza que a gente está no lugar certinho. Eu fiz na primeira que eu realizei e realmente não vi, assim, muita diferença, muita necessidade. Então, dessa vez eu só dei uma molhadinha mesmo, passei um pouquinho de álcool e amaciante, pode ser só amaciante e água, né? E dei uma passadinha nela só para assentar os pontos e ficar mais fácil. Mas não vi, assim, nada de grande diferença que vai atrapalhar no seu casaco depois, tá bom? Então, continuando, vamos até o fim, desta maneira, bem simples mesmo, tá? Bom, gente, depois de arrematada toda a nossa blusa, nós vamos fazer as mangas primeiro, tá? E como a gente vai fazer? Nós vamos inverter a nossa blusa, deixar ela do lado direito, e é pelo lado direito que a gente vai fazer a barrinha da nossa manga, tá? Aqui na nossa finalização, eu peguei o restantezinho do fio e passei por dentro, né? Vim caminhando com eles e arrematei tudo bonitinho por dentro, tá bom? Pra não ficar muito embolado aqui, tá? Então, nós vamos achar agora onde tá a nossa emenda, e é na nossa emenda que a gente vai começar a fazer a manga, tá? Bom, de que maneira que a gente vai fazer a nossa emenda? Puxa o nosso fiozinho, né? Vamos dar um pontinho aqui e um pontinho baixo no mesmo buraquinho de baixo. E aí, nós vamos caminhar da seguinte forma. Aqui nessa listrinha, um ponto. Procura uma aqui central, uma correntinha aqui central e faz um pontinho baixo. Mais um aqui no meio. Mais um aqui. Então, o que acontece? É uma corrente, um pontinho baixo referente a este ponto, um ponto baixo referente a esse buraquinho. Mais um ponto baixo aqui, mais um ponto baixo aqui, já vai dar uma fechadinha na nossa manga, tá? Procura sempre colocando no mesmo lugar e vamos seguir
colocando um ponto baixo, usando a nossa agulha menor, tá bom? Estamos fazendo a manga sempre na agulha menor. Então, vamos colocando aqui um ponto baixo. Tá bom? Até chegar aqui no final, tá? Bom, gente, acabei a manga aqui. E aí, eu vou lembrar vocês de sempre contando 10, 10, 10, 10, porque é muito fácil, de repente, você olha, conta de novo, comer um pontinho. Geralmente aqui no finalzinho ou aqui no comecinho, tá bom? Ou tem ponto demais, porque a gente não pode esquecer que quando a gente faz aqui os 2 pontos baixos, na hora que a gente volta, a gente tem que pular 2 e começar do terceiro, para dar 10 aqui, senão dá mais, né? Então, eu vou refazer aqui a última carreirinha pra gente ver, entender, relembrar mais uma vez o que acontece aqui. Então, ó, cheguei no meu 10º ponto aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer 2 baixíssimos, né? Então, um aqui. E outro aqui. Eu vou virar meu trabalho e vou subir. O que acontece? Olha os 2 pontinhos aqui, ó. 1, 2. Esses são os 2 baixíssimos. Então, eu começo do terceiro, ó. E vou subindo e sempre contando 10 de novo. Ninguém pode atrapalhar a gente nesse momento, né? Tem que ficar contando, contando, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10º aqui. Tá bom? Feito isso, nós vamos emendar. Para fazer a emenda, a gente pode pegar a nossa agulha, mas não tem necessidade. O fio tá aqui, né? A gente pode fazer a nossa emenda aqui mesmo. Só que aqui nós estamos trabalhando no lado direito e a emenda a gente vai fazer pelo lado do avesso. Então, nem precisa desdobrar. Inverte aqui a nossa blusinha, nossa manguinha, né? Vem aqui com a agulha. Estamos aqui, ó, com a nossa manguinha virada do avesso, né? Lembrando que a nossa agulha é menor, continuamos usando ela. A gente vai vir aqui de volta, no ponto do lado de cá. E fazer um ponto baixíssimo. Opa! Pego aqui, volto lá de onde eu tava saindo e faço um ponto baixíssimo. Vou seguir assim, pegando a correntinha do lado de cá e do lado de lá, a correntinha de fora, tá bom? E baixíssimo. Esta correntinha aqui. E a correntinha de fora. Baixíssimo. Por 10 vezes até chegar aqui no nosso finalzinho. Pode arrematar o fio e cortar. Cheguei aqui no meu final. Vou cortar. Arrematar meu fio. E esse pedacinho que sobrou aqui, a gente vai esconder no meio do nosso trabalho, tá bom? Essa é uma parte meio chata, né, do nosso trabalho, ficar arrematando, mas é muito necessário, né, porque ninguém merece soltar a blusa depois de algumas lavagens. Eu venho caminhando com o ponto aqui. E
nós vamos fazer o mesmo trabalho lá do outro lado da outra manga, tá bom? Bom, outro detalhe é o seguinte, a minha primeira blusa, eu não sei essa ainda aqui, né, mas eu acho que essa aqui tá ótima. A minha primeira blusa desta, eu achei que a minha manga ficou muito grande, né, pro número de pontos que eu tinha aqui. Não tem problema nenhum, você pode dar uma fingida, né, e comer uns pontos aqui embaixo. Então, ao invés de fazer 2 pontos baixos, vai pulando assim, faz uns 3 e no terceiro, quarto, pega 3, tá bom? Vai dar uma franzida, né? E vai dar uma diminuída nessa manga, tá bom? Gente, olha que linda já tá a nossa blusinha. Estamos praticamente finalizando, tá? Então, olha, eu comprei esses botões lindos, que tem mais ou menos 3 centímetros, são em madeira, são bem próximos ao que a original lá da mocinha do YouTube tem, né? Postou de madeira, tanto a coreana quanto a americana. E mais ou menos 3, fica bem legal. E o que tá faltando fazer agora? O nosso barradinho. Nós vamos repetir esse trabalho aqui da barrinha e da manga em todo esse contorno da gola, tá? Para isso, o que a gente vai precisar fazer? Pontinhos baixos em todo o contorno da nossa gola, né? Distribuir uniformemente. E como a gente vai estar fazendo isso? Olha, aqui nós vamos ter 10, né? Vão ser 10 pontinhos. Nesta volta aqui, a gente vai colocar uma correntinha aqui, para esse pontinho, e 2 aqui no meio. Uma aqui, 2 aqui, uma aqui, 2 aqui, e assim por diante. Você vai olhando durante o seu trabalho se tá ficando uniforme. Quando a gente chegar aqui, nesta parte da gola, que tá só com a correntinha, né? Nessa parte superiorzinha aqui, ó, da nossa gola, o que a gente vai colocar? 2, aqui, nós vamos começar aqui, né? Vão ser 3 pontinhos aqui e 2 aqui. 3 aqui, 2 aqui, até chegar neste outro lado aqui e desce igual desse outro lado. Um pontinho para esse meinho e 2 para esse aqui, tá bom? Vamos fazer isso, então, em toda a nossa volta, tá bom? A gente não vai precisar se preocupar, nesse momento, em colocar e marcar os botões, tá? Porque os botões vão ficar, os buraquinhos dos botões vão ficar para este lado, né? Na verdade, nós vamos pegar os botões deste lado aqui e a abertura do buraquinho vai ser desse lado, tá? Então, a gente, depois de fazer a correntinha, a gente já pode dar uma marcadinha na correntinha onde é que a gente vai querer fazer a nossa abertura, tá bom? Como é que a gente vai começar? Lembrando que aqui a gente tá trabalhando com a nossa agulha menor, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Enganchar o nosso fiozinho. Dar o nosso primeiro pontinho. E já pode ir prendendo o rabicho que ficou aqui, tá? Então, vão ser 10 pontos aqui. 2, 3, 4, 5, 'Já tô arrematando aqui o meu fiozinho, né? 9 e 10. Bom, aí vai ter, nesse aqui vamos fazer um só, tá? Porque ele tá muito juntinho com a barra, que a gente começa com um só. Aqui nós vamos espalhar 2 pontinhos pro espaço em branco aqui em vão, pro vãozinho, e um pro nosso pontinho central. Desenrolando do fio aqui. E um para esse pontinho central. 2 aqui.
e um nesse central. Tá? Vamos fazer todo o nosso contorno desta maneira até chegar lá no nosso pescoço, tá bom? Olha, pessoal, tô naquela parte de trás do pescoço, né? Que tem só a correntinha. Então, para mostrar para vocês que aqui a gente vai fazer 3 pontinhos no espaço, né? E um pontinho para cada um desses pontos. Então, 2 pontinhos aqui. Acho o centrinho dele. Três aqui no espaço abertinho. Tá bom? E continuamos assim, nossa golinha. Chegando aqui, a gente volta a fazer um para esse espaço e 2 para esse aqui, tá bom? Chegando na lateral de novo. Bom, pessoal, cheguei no final aqui da minha carreirinhas de pontos baixos em todo o entorno desta gola e pala, porque agora nós vamos fazer a construção desta barrinha em toda a volta, igualzinho a gente fez aqui, começando com 11 correntinhas e voltando 10 pontos baixos e de volta, né? Chegando aqui, a gente não trabalha o ponto que a gente está, nos 2 próximos a gente faz 2 pontos baixíssimos, eu vou mostrar já já, mas lembrando que agora a gente tá trabalhando do lado direito, então toda essa correntinha, foi feita essa corrente de pontos baixos em toda a volta, foi feita pelo lado direito. Para saber, né, para ter certeza que a gente tá sempre do lado direito, a gente nunca mais saiu dele, depois que fez essa barrinha, a gente continuou usando o lado direito, né, da blusa. Então, para dar certo, né, e ficar mais fácil, a gente vai fazer as nossas aberturas para passagem do botão deste lado. Este lado é o lado direito do nosso braço direito, tá? Essa manga aqui é a nossa manga do braço direito. Então, é por aqui, por esse lado, que a gente começa as nossas correntinhas, né? Porque aí a gente vai terminar aqui do outro lado, que é referente ao nosso lado esquerdo, nosso braço esquerdo, né? E daqui a gente já vai subir 11 correntinhas e continuar fazendo. Então, o que eu posso fazer agora é marcar mais ou menos aonde vão os meus botões, né? Então, vamos marcar aqui os botões, a gente vai colocar o marcador, porque aí a hora que a gente estiver já nesse longo trabalho, né, de fazer toda essa barra até aqui, a gente já sabe onde que a gente vai ter que deixar correntinhas sem tecer, né? Só correntinhas mesmo, para ficar o buraquinho do nosso botão, tá? O botão vai ficar pregado deste lado e deste lado vão ser as casinhas, tá? O lado direito do braço é onde vão estar as casinhas. Então, a gente vai marcar agora, mas vai começar a fazer e só a hora que chegar aqui desse lado que a gente vai começar a fazer as aberturas, tá bom? Bom, então eu dei uma marcadinha aqui e lembrando que eu tô usando o barroco número 4, né? E eu achei que o espaçamento de 16 correntinhas ficou legal, né? Ó, pra minha blusa. Vocês coloquem aí, o único cuidado que tem que ter é não ficar muito aqui pra cima, porque como ele é um cardigan, né? O bonitinho dele é ficar aquele decote em V, bem abertinho aqui em cima, tá bom? Se você fez ele comprido, claro, vão ser mais botões, né? Então, o primeiro botão, eu coloquei na 6ª correntinha, não são 10 aqui? Então, mais ou menos, eu dimensionei, né, no 6º botãozinho, no 5º ficou muito para baixo. No 6º vai ficar bom, né, vai ficar mais ou menos aqui. Aí, eu contei 16 correntinhas, pus meu outro marcador. E mais 16, tem que ser a quantidade que você colocar aqui, tem que ser igual aqui, tá bom? Então, você dimensione lá na sua blusinha, né, o quanto você quer colocar. 2 também fica legal, né? Tem gente que quer mais abertinha, então você pode colocar um aqui, um mais pra cima, né? Somente 2 botões.
A original tem 3, então nós vamos colocar 3 botõezinhos, tá bem? E eu acho que em 4 ou 5 correntinhas de espaçamento, já vai ser o suficiente para passar aqui o botão. Mas a gente vai ver quando a gente chegar do outro lado, tá bom? Então, agora nós vamos começar a fazer a nossa barrinha aqui do lado esquerdo, né? Essa é a manga esquerda do meu braço, né? Dei toda a volta com correntinhas, comecei do meu lado direito, do braço direito, fiz toda a carreira de pontos baixos em toda a volta e agora eu vou começar a barrinha daqui, tá bom? Deste lado esquerdo aqui da manga esquerda. Então, vamos lá. Terminei as minhas correntinhas aqui, vou subir 11 correntinhas. Né? Lembrando que eu estou com a minha agulha menor do que a agulha que eu trabalhei o meu trabalho todo, né? Vou voltar fazendo, opa, quase cai aqui, ó. Vou voltar fazendo pontos baixos a partir da segunda correntinha até chegar na base, né? Igualzinho a gente já fez todas as nossas barrinhas da parte das mangas, da parte de baixo, tá? Vou voltar com vocês aqui quando eu chegar na minha emendinha, tá bom? Então, vamos lá. De novo, eu sei que vocês já estão cansadas de ver isso, tá todo mundo craque, né? Mas só pra gente ter certeza. Esta correntinha aqui refere-se a esse ponto de cima, então, a gente não conta essa. A gente vai fazer um ponto baixíssimo nessa e um ponto baixíssimo nessa, certo? Então, aqui tá o ponto, eu vou aqui, tá? Faço um baixíssimo aqui e um baixíssimo aqui. Viro o meu trabalho e aí, ó, esse primeiro pontinho é o último baixíssimo. O primeiro baixíssimo, então, eu começo a partir daqui, tecer a minha barrinha. E sempre vou contando, né, pra ter certeza que eu tenho 10, porque a gente se perde. É muito engraçado como a gente se perde. Vira e mexe eu vou olhar, ai meu Deus, tem 9. Ai meu Deus, tem 11. Então, a gente vai contando, né, pra saber ter a certeza que a gente tá aí com as 10 que a gente tem que ter. Né? Cheguei na minha 10ª aqui, uma correntinha para subir e retorno. Vamos fazer assim toda a volta até a gente chegar lá no primeiro marcador do primeiro botão, tá bom? Bom, seguindo aqui, né? Vim seguindo, eu já fiz uma casinha aqui para mostrar para vocês como ela vai ficar. E ela tem que ter o tamanho do botão que você vai usar, tá bom? No meu caso, é aquele botão de 30 milímetros, né? E aí, eu concluí que no meu tipo de fio, se eu deixar 5 espacinhos aqui, eu já consigo fazer meu botão passar. Não precisa ser o tamanho do buraco do tamanho do botão, senão ele vai ficar soltando, tá? Vai entrar o botão, como entra qualquer botão, tipo panela de pressão, né? Tampa da panela de pressão, e aí vai. Então, aqui nós vamos fazer o próximo juntos, tá? Então, o que eu fiz? Como são 5, né, casinhas, eu dimensionei 5, mais ou menos no tamanho do espaço que eu tinha aqui. Então, eu cheguei à conclusão, no meu caso, que eu vou começar colocando 3 pontinhos normalmente por trás do ponto. Aí, vou fazer 5 correntinhas, então, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar 5 correntinhas daqui da base. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E na sexta, eu vou colocar meu próximo ponto, tá?
Acho que é aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. É aqui mesmo. Coloco, continuo fazendo normalmente. Então, eu tinha 3, mais 5, 8, 9, 10. Já vou tirar meu marcador daqui. Continuo arrematando, como normalmente a gente já fez, com 2 baixíssimos. Viro meu trabalho. 1, 2, continuando aqui. Então, aqui vai ter 1, 2, já chegou na minha correntinha. Então, eu vou fazer por dentro a mesma quantidade de pontos, olha, pegando por baixo e fazendo por cima, ó. 4, 5, né? Pulei 5 correntinhas, aqui eu tenho 5 pontinhos. E finalizo com as minhas 3 pro final. Mais uma para subir. Vou virar o meu trabalho. E continuo aqui, ó. Igualzinho, pegando por trás meus 10 pontinhos. Inclusive, esses daqui, que foram feitas em cima da correntinha, tá? É bem simples. E a gente vai terminando, e assim a gente vai fazer até o final. No meu caso, são 3 aberturas para botão. Cada um vê aí a quantidade que colocou, né? E assim a gente vai terminar e já vai ter finalizado o nosso casaquinho, o nosso cardigan. Só faltando mesmo pregar os botões, tá bom? O botão é pregado com agulha de tapeceiro, assim como a gente fez o fechamento da blusa. Vou até o fim e volto com vocês já para colocar o botão. Então, vamos lá, gente, ó. Terminei as minhas 3 carreirinhas de botão, né? Casinhas de botão. Arrematei meu fio aqui. Depois, eu vou pegar a agulha e passar esse fio por dentro, né? Fazendo um fechinho bem bonitinho. E agora, eu vim aqui do outro lado, né? Exatamente, ó. Aqui eu não tenho 1, 2, 3. Então, eu vou contar. 1, 2, 3. E vou pregar o meu botão, né? Bem aqui no meio. Vou fazer várias voltinhas. Tô trabalhando com fio duplo. Acho que dá pra pôr mais uma. Tá? Olha que bonitinho. Fazemos os 3 e já vamos estar com a nossa blusa prontinha. Uhul! Ai, que delícia foi fazer mais uma dessa daqui. Gente, esse mesmo tipo de padrão, a gente pode usar inúmeros pontos. Esse ponto ficou perfeito para essa blusa. Mas quem quiser usar um ponto bolha, um ponto pipoca, um ponto arroz, qualquer tipo de ponto, dá para fazer usando esse mesmo estilo, né? Sempre com medidas de corpo e é fácil, tá bom? Obrigada, desculpa todos os erros aqui de gravação, mas eu fiz mesmo para ajudar as amigas. Beijo! Gente, só para ter uma base, ó lá, eu usei o barroco, né? O barroco, ele tem 400 metros, mais ou menos, cada rolo. Esse é o terceiro rolo, sobrou metade dele, tá bom? Então, é aquilo que a gente falou mesmo,
vai por volta de 1.200 metros, no máximo, de linha, tá bom? Pra fazer assim do tamanho cropped, como eu fiz. Olha, gente, nossa blusinha, nosso cardigan, prontinho. Tá com a minha decoração ali, né, Cacau? Cacau. Olha lá. Ela aprovou. Olha que gracinha. Ele ficou curtinho, do jeito que eu queria. A manga também, ela é uma manga meio que 3/4, também ficou do jeito que eu queria. Vou vestir ele pra vocês, tá bom? Tá aprovado, Cacau? Hein? Tá, né? Ela gostou.